De volta com a parte 3, fenômenos acústicos, agora nas páginas 50 a 52. Nessa parte nós iremos estudar o efeito Doppler. Vamos entender o que é efeito Doppler. Observe, quando a fonte ou o observador se movem, daqui a pouco nós vamos distinguir o que é fonte e o que é observador, com velocidade menor que a do som, é observada uma diferença entre a frequência do som emitido e recebido. Essa característica é conhecida como efeito Doppler. Essa característica, que é conhecida como efeito Doppler, torna o som mais agudo quando as fontes se aproximam e mais grave no caso de se afastarem. É aquela sensação que a gente tem quando a gente cruza por um carro que está buzinando numa estrada. Na hora que esse carro, que é a fonte que está emitindo a onda sonora, se aproxima da gente, a gente tem a impressão que o som está mais agudo. Na hora que ele vai ficando agudo, na hora que ele se afasta, o som vai ficando grave. Por quê? Porque você vai aumentando o número de ondas sonoras que estão sendo propagadas por essa fonte que está em movimento. Tem uma equação aqui que permite a gente calcular essa frequência aparente, tá? É uma frequência que a gente vai distinguir sendo mais aguda quando a fonte aproxima e mais grave quando ela se afasta, tá? Bom, o efeito Doppler é um fenômeno ondulatório em que a onda captada por um observador é diferente da frequência da onda emitida por uma fonte. Ele ocorre quando há movimento relativo entre a fonte de ondas e o observador. Observa-se o efeito Doppler tanto para ondas mecânicas quanto para ondas eletromagnéticas. No nosso caso especificamente, nós vamos trabalhar com um efeito Doppler só em ondas mecânicas, tá? Por quê? Nós estamos trabalhando com som. Então a gente só vai trabalhar com ondas que precisam de um meio físico para se propagar, no caso, a onda sonora. Bom, no caso das ondas mecânicas, esse efeito pode ser nitidamente percebido por uma pessoa quando dela se aproxima ou se afasta uma ambulância com a sirene ligada. Na aproximação da ambulância, o som emitido por ela é percebido mais agudo, ou seja, com uma maior frequência, uma vez que o número de frentes de ondas que passam pelo observador é maior. No afastamento, a frequência percebida fica mais grave, ou seja, uma menor frequência, uma vez que o número de frentes de ondas que passam pelo observador é menor. Então, por exemplo, se você está aqui, né, à esquerda dessa ambulância, a aproximação dessa ambulância vai fazer com que a frequência fique mais aguda. A ambulância passando, a gente sente o som mais grave. Então, ó, no final tem um vídeo aqui bacana, exemplificando. Ao ouvirmos o som da sirene de uma ambulância que se aproxima, é comum perceber o aumento da frequência do som da sirene. A ambulância ali está errado, né? Tem que arrumar isso. Bom, a partir de agora serão estabelecidos métodos matemáticos capazes de prever essas variações na frequência aparente, ou seja, aquela frequência que a gente vai ouvir, tá? Não a frequência que está sendo emitida. Para isso, vários símbolos serão utilizados conforme a notação a seguir. Então, ó, VO é o módulo da velocidade do observador, VF é o módulo da velocidade da fonte, VS é o módulo da velocidade do som do ar, geralmente 340 metros por segundo. VAP é o módulo da velocidade aparente do som. O que seria essa velocidade aparente? Eu tenho que determinar o referencial associado ao movimento dos corpos, movimento de fonte e observador. Na mesma direção, no mesmo sentido,
eu subtraio na mesma direção em sentidos contrários, essa velocidade é somada. Então eu tenho que ver tudo isso. Só que eu vou sair com uma equação geral aqui, estabelecendo uma referência que vai determinar o sinal para a gente, tá? Lambda é o comprimento de onda, F é a frequência real do som emitido pela fonte e F é a frequência aparente do som percebido pelo observador. Geralmente nós vamos calcular isso daqui, ó. Bom, vamos para cada caso, depois a gente fecha um geral. Primeira coisa, primeiro caso. Observador se aproximando de uma fonte parada. Por exemplo, tem um carro aqui estacionado com a buzina funcionando. E essa pessoa está indo em direção a esse carro. Então, ó, suponha um veículo parado e um observador se aproximando dele com velocidade de intensidade VO. Velocidade da fonte zero, velocidade do observador maior que zero. Está em movimento. Então, ó, nessa situação, a velocidade aparente, que é a velocidade relativa entre o observador e as ondas sonoras, é igual a quanto? Ó, velocidade aparente é a velocidade do observador mais a velocidade da fonte sonora. O que vai acontecer aqui, ó? Essa velocidade aparente, que é VO mais VS, ela vai relacionar para mim uma relação entre o comprimento de onda e a frequência aparente. Então, ó, essa velocidade aparente é o comprimento da onda sonora vezes a frequência que essa pessoa está ouvindo, não é a frequência real. Por quê? Porque ela está indo em direção à fonte. Vai dar uma variada na frequência real. Então, ó, observe que há mudança de frequência aparente em função da velocidade relativa entre o observador e a fonte. Mas não há mudança no comprimento de onda. Por que eu não tenho mudança no comprimento de onda? Porque eu não mudei de meio. Esse som produzido pela buzina do automóvel, por exemplo, não está refratando, ele está sendo propagado no meio ali que é o ar. E a frequência da buzina não muda, ela é constante. Tá? Então eu posso trocar essa velocidade aparente pelo comprimento de onda que é constante e a frequência aparente. Isso vai ser igual à velocidade do som mais a velocidade do observador. Bom, como o comprimento de onda sonora é igual à velocidade da onda sonora dividido pela frequência dessa onda, essa frequência aparente pode ficar igual a, ó, relacionando a fórmula anterior, comprimento de onda vezes a frequência aparente, velocidade da onda sonora mais a velocidade do observador. Então eu posso trocar esse comprimento de onda aqui, que é o comprimento de onda da onda sonora, pela velocidade dela e a frequência que ela emite. Tá? Aí o que eu posso fazer? Se eu passar F multiplicando e VS dividindo, eu tenho essa relação aqui estabelecida para a frequência aparente de um observador se aproximando de uma fonte sonora parada. Pessoal, não assusta com a fórmula, porque no final nós vamos ter uma fórmula só que estabelece a relação para todos os casos. Aqui eu só estou exemplificando por enquanto. Tá? Então, observe que a frequência aparente ela vai estar sempre associada à frequência real. E também associada à velocidade do som, velocidade do observador, velocidade da fonte. Não é difícil, bem tranquilo. Aí o que está acontecendo? O caso contrário do primeiro. O observador está se afastando de uma fonte parada. Então, ó, no afastamento do observador em relação à fonte, a situação é semelhante à anterior. Mas a velocidade do observador é negativa. Por que ela vai ser negativa? Porque o referencial adotado é para a direita. Ele está deslocando para a esquerda. Nossa velocidade vai ser negativa. Tá? Conforme a orientação da trajetória. No final nós vamos estabelecer uma orientação para a trajetória
para poder relacionar sinal, tá? Neste caso, a frequência aparente vai ser igual, naquela relação que a gente tinha anteriormente, a frequência da real multiplicada pela velocidade da onda sonora menos a velocidade do observador agora. Por quê? Porque ele está afastando, dividido pela velocidade da onda sonora. É fácil de entender. Na hora que eu somo aqui em cima, essa razão aqui aumenta. Então o resultado desse produto aumenta. Ou seja, faz a frequência subir. Nessa condição de eu ter uma subtração aqui no numerador, essa razão diminui. Multiplicado pela frequência real, esse produto todo aqui diminui. Frequência mais baixa, o som fica mais grave. Tá? Outro caso agora. A fonte se aproximando do observador parado. Quando uma fonte se aproxima com velocidade VF de um observador parado, percebe-se uma aproximação das frentes de ondas, ou seja, isso aqui vai ficando mais achatado, né? Se as frentes de onda se aproximam mais aqui, o comprimento de onda diminui, logo a frequência aumenta, o som fica mais agudo. Eu vou achatando essas frequências. Porque no vídeo que eu vou mostrar, o apresentador do vídeo, ele demonstra essa situação dessas frentes de ondas se achatando, passando o dedo na superfície tranquila da água. Na hora que ele atravessa o dedo na superfície da água, as frentes de ondas que se formam na frente do dedo dele vão se achatando. Porque o dedo está ocupando aquele lugar ali. Diminuindo o comprimento, como o comprimento é inversamente proporcional à frequência, diminuindo o comprimento eu aumento a frequência e o som fica mais agudo. Então, ó, quando uma fonte se aproxima com velocidade VF de um observador parado, percebe-se uma aproximação das frentes de onda, o que proporciona uma redução do comprimento de onda do som emitido. Então, nesse caso, vamos equacionar tudo aqui, ó. Portanto, como a fonte está em movimento, o comprimento de onda aparente, né, ele não está gerando uma onda ali que está se espalhando de maneira uniforme em todos os lados, ele está se comprimindo na frente. Então, ó, o comprimento de onda aparente é igual ao comprimento de onda do som, que é o deslocamento do som em um período qualquer, menos o deslocamento da fonte durante o intervalo de tempo correspondente a um período. Então, a percepção agora do comprimento de onda não vai ser mais lambda, vai ser um comprimento de onda aparente, que é o comprimento da onda sonora, menos o que o carro deslocou, tá? Que é a fonte. Então, esse comprimento de onda aparente vai ser lambda menos. Como a velocidade da fonte é uma velocidade constante, eu posso aplicar a ideia de velocidade média. Velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Então eu posso dizer que a distância é a velocidade vezes o tempo, que no caso é o período. Tá? Bom, o que acontece? Na equação fundamental da ondulatória, velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Logo, se eu isolar o comprimento de onda, é a velocidade sobre a frequência. Para a onda sonora emitida é a velocidade da onda sonora dividida pela frequência real. E como o período é o inverso da frequência, eu posso trocar esse período que estava multiplicando a frequência, a velocidade da fonte, por um denominador que representa essa frequência. Então, ó, observe que aqui o denominador é constante, então se esse denominador é constante, eu subtraio os numeradores, invertendo o primeiro e o segundo membro, a relação que eu estabeleço é essa daqui. Então, ó, nessa situação, a frequência aparente agora vai ser a frequência real vezes a velocidade da onda sonora, dividido pela velocidade da onda sonora menos a velocidade da fonte. Vocês observaram aqui que não entrou a velocidade do observador? Não, por quê? Porque ele está parado. A velocidade dele é zero. Então daqui a pouco nós vamos estabelecer uma relação entre
A velocidade do observador no numerador e a velocidade da fonte no denominador. É super tranquilo. Vai ser uma fórmula só. Agora, o que está acontecendo? Fonte se afastando de um observador parado. Então, o que vai mudar na nossa equação? O denominador, que relaciona a velocidade do som e a velocidade da fonte. Agora, eu vou ter uma soma nesse denominador. Olha lá, ó. No caso, o comprimento de onda aparente é maior que o comprimento de onda do som emitido pela fonte. Por quê? A fonte vai se afastando, esses comprimentos de onda vão ficando cada vez mais largos. A frequência diminui. Então, ó, no caso, o comprimento de onda aparente é maior que o comprimento de onda do som emitido pela fonte parada e é determinado pela soma do comprimento de onda do som com o deslocamento da fonte durante o intervalo de tempo de um período qualquer. Então, o que mudou agora? O sinal aqui, ó, a gente estabelece a mesma relação. Então, eu vou ter uma frequência aparente no afastamento dada por essa relação. Então, ó, no afastamento da fonte em relação ao observador, a situação é semelhante à anterior, com o sinal da velocidade trocado. Na relação anterior, tem-se que a frequência percebida, que é a frequência aparente pelo observador, é igual a essa relação aí. Ó. A frequência aparente é a frequência real vezes velocidade da fonte sonora, dividido pela velocidade da fonte sonora mais a velocidade da fonte. Sabe o que é interessante aqui, pessoal? Que quando eu subtraio aqui no denominador, o denominador diminui e a fração aumenta. Quando eu somo no denominador, o denominador aumenta, a fração diminui. Então, eu posso estabelecer uma relação entre a velocidade do som e a velocidade do observador, a velocidade do som e a velocidade da fonte. Tudo numa única equação, simplesmente adotando um referencial. Fica muito fácil de guardar essa fórmula. Então, ó, observando atentamente as 4 equações obtidas nas situações anteriores, é possível estabelecer uma única expressão matemática que reúne as informações apresentadas por todas elas. Para isso, devem-se seguir as orientações. A. Construa um eixo orientado no sentido que vai do observador para a fonte. Sempre do observador para a fonte. Tá? O eixo orientado, a seta orientada, né? Quem se movimentar a favor dessa orientação terá velocidade com sinal positivo, e quem se movimentar no sentido contrário ao dessa orientação terá velocidade com sinal negativo. É simples. É sempre do observador para a fonte. Então, a orientação positiva é sempre do observador para a fonte. Quem tiver nessa orientação é mais, quem tiver no sentido contrário é menos. Olha lá, ó, que fácil de entender, ó. A orientação é sempre do observador para a fonte. Quem se orienta nesse sentido tem sinal de velocidade positivo. Quem se orienta no sentido contrário tem sinal de velocidade negativo. Agora, pessoal, uma coisa tem que ficar bem clara. Não é regra ser do observador para a fonte para a direita. Isso não é regra. Eu posso ter observador aqui e fonte aqui. É só inverter. É simples. O enunciado traz a orientação que a gente vai adotar e o posicionamento, tá? Vocês vão ver que é bem simples. Então, ó, com base nessas regras de sinais, deve-se utilizar a seguinte equação genérica. Olha lá, ó, a frequência aparente. Aqui eu estou estabelecendo a frequência real e nessa fração eu estou estabelecendo o quê? A velocidade relativa entre fonte sonora e observador e no denominador a velocidade relativa entre a fonte sonora e a fonte. Olha lá, ó, mais menos. Aí eu vou ver a orientação que eu estabeleci. Tá? Bom, aqui tem algumas animações relacionando as frentes de onda no efeito Doppler para os casos da fonte parada, da fonte em movimento, aproximando e afastando. Então, por exemplo,
Vamos supor que isso daí é uma pessoa sentada num banco de praça e o alarme de um carro parado dispara. Ela não vai perceber uma variação na frequência. Eu não tenho variação aqui no comprimento de onda, tá? Então a frequência que ela vai ouvir é a mesma frequência da fonte. Se essa pessoa que está sentada na praça, por ela passar uma ambulância com a sirene ligada, na aproximação essa pessoa vai perceber essa frequência mais aguda porque houve um achatamento das frentes de ondas que se aproximam dessa pessoa. Aumentou a densidade, né? Aí a ambulância passa com a sirene ligada por essa pessoa. Então ela vai perceber o som mais grave. Fonte parada. Observe que não há variação do comprimento de onda em nenhum lugar do espaço. Fonte em movimento, por exemplo, se aproximando de um observador aqui, ó. Quem está aqui vai perceber o som mais agudo. Quem está aqui vai perceber o som mais grave. Aí tem outro tipo de efeito Doppler, quando o corpo atinge a velocidade do som, ele forma um cone sônico. Se ele passar da velocidade do som, a fonte ultrapassa essas frentes de onda. Então, por exemplo, um avião que ultrapassa a velocidade do som, na hora que o avião passa sobre você, você não escuta nada. Ele está na frente do som. Só depois de algum instante que você vai perceber o som emitido. E quando ele está acima da velocidade do som, forma um cone sônico. Ele quebra a barreira do som, dá o boom sônico, né? Geralmente, quando ocorre boom sônico em região que você tem casas com janela, pode acontecer das janelas se quebrarem, devido a essa energia que é transmitida. Bom, tem um vídeo aqui que, se ele não funcionar no slide, eu tenho um plano B, tá? Vou deixá-los com esse vídeo. Hello, I'm Robert Kraft. Welcome to Experiment of the Week. This time we're going to talk about something called the Doppler effect. The Doppler effect has to do with sound and moving objects. Now, if you pay attention, as the cars pass me, the sound changes. They sound different when they're approaching than they do when they've already passed. And that's what we're going to be investigating. To do that, we're going to use two cameras. We're going to have one here, stationary on the side of the road. We're going to have the other inside a car, moving at a high rate of speed. As the car passes me, it's going to blow its horn. We're going to compare what it sounds like in the car to what it sounds like right here. So, let's head for the car. To understand why the sound changed as the car passed, we're going to move to this drainage ditch on the side of the road and use this water as an example. Because sound waves, in many ways, act like the waves in water. For example, if I clap my hand, sound waves move out in all directions. The same way the ripples move out when we drop the pebble in the water. The difference is the car was moving. So to simulate it properly, I need to move my finger through the water. As we do that, we notice that the ripples in front of my finger are all very close together. Because my finger is moving forward, compresses those waves. The same thing happens with the car. As the car is moving forward, the waves in front of the car are closer together. That gives us a higher pitched sound as the car approaches. The ripples behind my finger are further apart. And again, with the car, behind the car, the sound waves are a little further apart. Because they're further apart, the pitch is lower. So the Doppler effect causes the sound to be higher as the object approaches, lower once it passes. Doppler radar is used to measure the speed of things, everything from the speed of a moving car to the speed of winds in a storm. So, next time you're out, you hear a car pass, now you know why the sound changes. The Doppler effect. That's all for this time. Have a wonderful day.